O sol se despedia lentamente no horizonte, tingindo o deserto de tons avermelhados e dourados. O vento soprava forte, levantando redemoinhos de poeira que dançavam como espectros sobre a terra rachada. O silêncio era quase absoluto, interrompido apenas pelo rangido seco de uma velha cerca de madeira, castigada pelo tempo. Ali, no meio de nada além de areia, pedras e cactos retorcidos, erguia-se um rancho solitário, pequeno e duro como o homem que o habitava. O rancheiro surgia na varanda, um vulto imóvel contra a luz moribunda do entardecer. Ombros largos, chapéu gasto cobrindo o rosto marcado, olhar perdido em lembranças que o tempo não conseguiu apagar. Havia nele a rigidez de quem aprendeu cedo que a vida não oferece ternura. As mãos calejadas e firmes carregavam a memória de trabalhos pesados e de tiros disparados em noites que nunca deveriam ter acontecido. Não havia esposa, nem filhos, nem vozes no pátio. Apenas ele, o cavalo na estrebaria e o eco distante dos coiotes. A solidão não era escolha, mas sentença. E naquela imensidão de vazio, o rancheiro continuava de pé, guardando sua terra como se fosse sua própria cruz. Quando a noite caía sobre o deserto, o rancheiro costumava se sentar diante do fogo, deixando que as chamas iluminassem as rugas que o tempo e a dor haviam gravado em seu rosto. Ali, sozinho, era onde os fantasmas encontravam passagem. E os viram. Sempre viram, lembrava-se do pai. Um homem severo, de voz grave e mãos tão duras quanto o couro que moldava em arreios. Cresceu sob a sombra dele, aprendendo que a terra só responde ao suor e que um revólver, em certas ocasiões, fala mais alto que qualquer palavra. O pai não lhe deu abraços, mas sim cicatrizes de disciplina e o peso da responsabilidade. Foi numa manhã clara que o destino lhe roubou esse pilar. Ainda que fosse um pilar de ferro e não de afeto, o duelo ocorreu diante da cidade inteira. Dois homens frente a frente, poeira nos olhos, dedos coçando no coldre. O estampido foi rápido, e quando a fumaça se dissipou, seu pai jazia caído no chão, o peito perfurado, enquanto o outro homem cuspia no pó e caminhava para longe. Naquele dia, o rancheiro ainda jovem aprendeu duas lições: nunca confiar em ninguém e nunca baixar os olhos, por mais pesada que fosse a derrota. Enterrou o pai com as próprias mãos, sob o sol que castigava sua nuca, e com isso herdou a terra, as dívidas e um fardo de rancor. A mãe não resistiu muito tempo depois. A dor e a pobreza a consumiram devagar, até que um inverno gélido a levou de vez. Restou-lhe o rancho, as cabeças de gado espalhadas, e um silêncio que cresceu como erva daninha. Desde então, a vida dele se resumiu a cavar poços, consertar cercas, vigiar o horizonte e carregar o peso do passado. Outros homens da região o chamavam de frio, de distante, e talvez tivessem razão. Não havia espaço em seu peito para festas, risos ou promessas. O coração dele era como o próprio deserto, vasto, árido e perigoso para quem ousasse atravessá-lo. Ainda assim, havia noites em que o silêncio do rancho parecia gritar alto demais, e ele, sozinho, deixava-se afundar em recordações que preferiria esquecer. Certa vez, ainda jovem, tentara buscar refúgio na bebida e no barulho dos salões da cidade próxima. Mas nada o curava, nem o álcool, nem os braços breves de mulheres que não perguntavam o nome, nem os jogos de cartas onde ganhava moedas que se esfarelavam tão rápido quanto vinham. O vazio voltava sempre. Ele era, em essência, um sobrevivente, não por coragem, mas por timor. O rancho que herdara tornou-se sua prisão e sua redenção. Ali, cada tábua e cada prego carregava uma memória. Cada palmo de terra
Lembrava o sangue derramado por seu pai. Abandonar tudo seria renegar quem ele era. Permanecer significava encarar os espectros noite após noite. E foi assim que os anos passaram. O rosto se endureceu, os olhos perderam o brilho da juventude, e a barba grisalha surgiu antes do tempo. Homens da cidade o conheciam apenas pelo apelido de o Rancheiro, como se seu verdadeiro nome tivesse se perdido no vento, e talvez tivesse naquele entardecer. Quando olhava a linha do horizonte se apagar no fogo do crepúsculo, lembrava de tudo isso. Não precisava de companhia para sentir dor. Os fantasmas já lhe faziam bastante presença. A noite desceu sobre o rancho como um manto de breu. A lua, tímida atrás de nuvens pesadas, pouco iluminava o deserto. O rancheiro já havia apagado o fogo e recolhido o cavalo para a estrebaria. Preparava-se para mais uma noite de silêncio e solidão, quando ouviu um som diferente. Não era o vento, nem o chamado distante dos coiotes. Era algo humano, irregular, quebrado. Um gemido. Ele se ergueu da cadeira em um salto contido, como quem já viveu situações em que um segundo de atraso significava a morte. Apanhou o rifle, que descansava encostado na parede, e seguiu para a varanda. O deserto diante dele parecia imóvel, mas o ouvido treinado captava passos arrastados, cambaleantes, aproximando-se do portão de madeira. Foi então que a viu. Uma silhueta feminina, frágil e curvada, caminhava em direção ao rancho. O vestido estava em farrapos, as botas gastas, o rosto quase irreconhecível pela poeira e pelo sangue seco. Cada passo parecia uma batalha. Ela carregava nos olhos um pavor tão intenso que nenhum homem conseguiria fingir. "Pare aí", disse o rancheiro, a voz grave e firme, o rifle apoiado contra o ombro. A mulher tropeçou, quase caiu, mas manteve-se de pé. Tentou erguer os braços em sinal de rendição, mas lhe faltava força. "Água, por favor." A voz dela saiu como um sussurro rouco, mais próximo de um sopro do que de uma palavra. O rancheiro hesitou. Aquilo podia ser uma armadilha. Já vira muitas. Uma mulher ferida podia ser apenas isca para atrair um tolo dentro da mira de pistoleiros escondidos na escuridão. Seus olhos percorreram o horizonte, atentos a qualquer movimento. Nada. Apenas a mulher, sozinha, quebrada, diante de seus portões. "Quem a feriu?" ele perguntou, sem abaixar a arma. Ela não respondeu. Os lábios tremiam, mas nenhuma palavra saía. Só deu mais 2 passos antes de desmoronar sobre a poeira. O rancheiro suspirou, um som curto de impaciência. Desceu os degraus da varanda ainda em alerta, aproximou-se devagar e cutucou o ombro dela com a ponta da bota. Nenhuma reação. Curvou-se e viu o rosto. Jovem, mais nova do que parecia, com olhos verdes que ainda se abriam em esforço, suplicando algo que nem ela sabia dizer. Ele a pegou nos braços. O corpo era leve como o de uma criança, mas rígido do dor. Levou-a para dentro, ainda desconfiado, e a deitou sobre uma manta perto do fogo apagado. Acendeu-o de novo. O calor, iluminando as feições machucadas dela. Havia cortes nas mãos, arranhões nos braços e marcas profundas nos pulsos, como se tivesse sido amarrada. Ela abriu os olhos por um instante e o fitou. Não havia medo, apenas exaustão. Só, "Não me entregue a eles", murmurou, antes de tossir e fechar os olhos novamente. O rancheiro ficou imóvel, encarando-a. Eles? Quem seriam? Caçadores de recompensa? Bandidos? Ou algo pior? Ele não tinha interesse em problemas alheios. Já bastavam os seus. Mas também não conseguia ignorar a cena. Algo naquela mulher, o desespero, a fragilidade, a maneira como a vida parecia se esvair a cada segundo, o impedia de simplesmente arrastá-la para fora e deixá-la ao destino
Preparou água, limpou os ferimentos com mãos firmes e prática inesperada. O tempo ensinara a cuidar de si mesmo. E isso incluía remendar cortes e tratar febres. Ela se contorceu de dor ao contato, mas não acordou de fato. Enquanto trabalhava, o rancheiro observava. As roupas não eram de uma camponesa qualquer. O tecido, ainda que rasgado, era de qualidade. Não parecia uma simples andarilha. Quem era? Afinal, e o que poderia ter feito para acabar assim, sozinha e quase morta no meio do deserto? Sentou-se na cadeira ao lado, rifle no colo, os olhos nunca deixando de vigiar a porta e a janela. A mulher respirava com dificuldade, como se cada sopro pudesse ser o último. O rancheiro permaneceu imóvel. Mas por dentro, algo se berre. Não era compaixão. Ele se recusava a chamar de tal. Era mais como um pressentimento sombrio. Aquela aparição traria tempestade ao seu rancho. Horas se passaram até que, no silêncio da madrugada, a jovem abriu os olhos novamente. O fogo tremulava, projetando sombras nas paredes. Ela tentou falar, mas a voz mal saiu. Aproximou-se do rancheiro, agarrando-lhe o braço com uma força surpreendente para quem estava tão debilitada. E, então sussurrou algo que o fez congelar. Só me repetiu. O rancheiro não respondeu. Ficou olorando-a, os olhos apertados, como se buscasse entender se era delírio ou súplica real. Mas, dentro dele, soube. A vida daquela mulher estava envolta em segredos, e nenhum deles seria leve de carregar. O rancho, até então guardião apenas de silêncios, acabara de se tornar palco de um destino perigoso. A madrugada avançava lenta, e o rancheiro continuava desperto. A mulher dormia sobre a manta, respirando com dificuldade, mas viva. O estalo do fogo e o assobio do vento pelas frestas das janelas eram os únicos sons que preenchiam a sala. Ele se perguntava mais uma vez se não seria mais sensato colocá-la para fora antes que o problema se tornasse maior. Mas cada vez que considerava a ideia, sua mente voltava ao pedido dela se matar rápido. Pouco antes do amanhecer, ela se mexeu, acordando de sobressalto. Os olhos verdes buscaram a sala em desespero, como quem desperta de um pesadelo que continua mesmo com os olhos abertos. Onde estou? Perguntou, a voz fraca, mas firme, o bastante para atrair sua aflição. No meu rancho, respondeu o rancheiro, seco, sem levantar-se da cadeira. Não tem ninguém além de nós. Ela tentou se erguer, mas a dor a fez gemer e recostar-se novamente. O rancheiro observava sem oferecer ajuda. Sua regra era simples: não confiar em estranhos, especialmente em quem surge ferido no meio do deserto. Não devia ter me trazido, ela murmurou, os olhos fixos no teto. Agora eles vão vir atrás de você também. Ele apertou o rifle contra o colo. Como se o gesto fosse resposta suficiente, Quims Noels perguntou por fim. A jovem hesitou. O silêncio dela era pesado, cortado apenas pelo estalo da lenha no fogo. Depois, virou o rosto para encará-lo. E no fundo de seus olhos, havia mais do que medo. Havia vergonha. Romans Cruz. E o fugue deles. O rancheiro não reagiu de imediato. Era Oeste. Homens cruéis eram tão comuns quanto poeira no vento. A diferença estava em por que motivo estavam atrás dela. Fugitiva? Questionou. A voz baixa, mas cortante. Ela desviou o olhar, mordendo o lábio ferido. Não sou inocente, se é isso que quer saber. Mas também não sou o que dizem. O tom dela oscilava entre a súplica e a firmeza. Fui acusada de algo que não fiz. Eles não querem justiça. Querem me calar. O rancheiro manteve-se em silêncio, estudando cada palavra. Podia ser verdade.
Podia ser mentira. A vida lhe ensinara que cada pessoa carrega duas histórias. A que conta e a que esconde. Ela respirou fundo, como quem arrisca entregar um segredo perigoso. Roubaram ouro de uma diligência. Sangue foi derramado. E eu estava lá, mas não puxei o gatilho. Seus olhos marejaram. Mas ela manteve a voz firme. Eles precisam de alguém para culpar. E uma mulher sozinha é alvo fácil. O rancheiro recostou-se na cadeira, os olhos semicerrados. Já ouvira histórias parecidas, e quase sempre terminavam em tragédia. Mas havia algo na maneira como ela falava, no tremor contido da voz, que o fazia acreditar menos ao menos. Em parte sei for verdade, disse ele, lentamente. Não adianta fugir, eles vão caçar você até o fim. Ela riu amargamente, um riso curto que se perdeu no ar. Eu sei. Por isso pedi que me matasse rápido. Melhor assim do que cair nas mãos deles de novo. O rancheiro sentiu um aperto no peito que não quis reconhecer. Virou o rosto para a janela, observando a noite prestes a ceder ao primeiro brilho do sol. Não é tão simples, respondeu por fim. A morte nunca é. O silêncio voltou a se instalar pesado como chambo. A jovem fechou os olhos, exausta, enquanto ele permanecia de vigia. Ainda que tentasse convencer a si mesmo de que não se importava, a verdade é que algo já havia mudado dentro dele. Não era piedade. Era uma sensação antiga, esquecida, que ressurgia como um fogo incômodo. A de que talvez, só desta vez, não fosse possível virar as costas. Quando o sol começou a pintar o céu de tons alaranjados, o rancheiro levantou-se, preparou café preto, o cheiro amargo, preenchendo a sala. A mulher, ainda fraca, aceitou uma caneca que ele colocou em suas mãos. Qual o seu nome? Ele perguntou, quebrando o silêncio. Ela hesitou por um instante, como se até um nome fosse perigoso de revelar. Helena Menos respondeu. Finalmente, Alana Morales, o rancheiro, assentiu. Não ofereceu o próprio nome em troca. Não via necessidade do lado do fora. Um corvo grasnou, e o rancheiro percebeu algo no ar. Uma tensão que não vinha apenas da conversa. Ele sabia reconhecer sinais. Rastros no horizonte, poeira distante levantada por cavalos. Alguém estava vindo. Olhou para Helena. Ela percebeu em seus olhos a mudança e compreendeu. Antes mesmo que ele dissesse uma palavra, a mão dela tremeu ao segurar a caneca. Eles, sussurrou, e a voz quebrou. O rancheiro não respondeu, mas o modo como ajustou o rifle, verificou as balas e se posicionou perto da janela dizia tudo. A noite havia revelado segredos. O dia traria consequências. E, pela primeira vez em muito tempo, o rancho solitário não seria apenas guardião de fantasmas, mas também palco de sangue. O sol mal havia se erguido quando o rancheiro percebeu o inevitável. Do alto da varanda, olhos semicerrados contra a claridade, ele viu a poeira se levantar no horizonte. Era grossa, contínua, não causada pelo vento, mas por cavalos em disparada. Helena, ainda deitada, sentiu a mudança no ar. Antes mesmo de se erguer, sua respiração acelerou. O corpo tenso. Eles, murmurou, a voz embargada. O rancheiro não respondeu. Desceu os degraus lentamente, rifle na mão. Cada passo pesado como o de um homem que caminha para um destino já conhecido. A vida inteira esperara por um confronto final, sem saber de onde viria. Agora, o deserto lhe entregava a resposta. Quando a poeira se dissipou o suficiente, pôde ver 6 homens montados, chapéus baixos, armas reluzindo sob o sol nascente. Os cavalos bufavam, impacientes, enquanto os cavaleiros observavam o rancho como predadores diante da presa. O rancheiro formou-se junto à cerca, corpo ereto, o rifle apoiado contra o peito.
O vento trouxe até ele a risada rouca de um dos homens. Aí está ele! Gritou o que parecia ser o líder, um sujeito magro, de bigode comprido e olhos escuros como carvão. O velho guardião do nada! Não devia se meter em assunto que não é seu. O rancheiro permaneceu em silêncio. Não era homem de palavras, muito menos diante de inimigos. Entregue a garota menos. Continuou o líder, erguendo a voz. E deixaremos você em paz. Só queremos o que é nosso. Helena surgira atrás dele, apoiada no batente da porta. Ainda frágil, mas decidida. O rosto estava pálido, e os olhos verdes tremiam de medo e fúria. Não vá com eles, sussurrou, quase sem forças. O rancheiro virou-se para encará-la por instante. Naquele olhar silencioso, parecia avaliar todas as possibilidades. A vida que podia salvar entregando-a. O sangue que correria se escolhesse protegê-la. O preço de sua decisão. Voltou-se para os homens e respondeu com a mesma calma de sempre. Esta terra é minha. Aqui, ninguém leva nada sem passar por mim. A resposta foi como gasolina em brasa. Risadas nervosas ecoaram entre os cavaleiros, mas a tensão era palpável. O líder estreitou os olhos, puxou o revólver e girou o tambor com um estalo seco. Então vai morrer com ela, velho. O rancheiro não se moveu, apenas recuou lentamente até a varanda, cada passo medido, sem dar as costas. Alana observava, a respiração presa, como se assistisse a uma peça cujo final já conhecia. Lá dentro, ele verificou o rifle, contou mentalmente as balas e retirou da gaveta algumas munições extras. Guardou-as nos bolsos do colete. Pegou também a velha espingarda de cano duplo, encostada no canto, e deixou-a ao alcance da mão. A mulher tentou falar, mas ele levantou a mão, pedindo silêncio. A expressão em seu rosto não era de medo, mas de resignação. Já perdera o pai, a mãe, a juventude. Perder a própria vida era apenas o último capítulo inevitável. Do lado, do fora, os homens desmontaram. O som das esporas tilintando no solo seco se misturava ao relinchar dos cavalos. Cercavam o rancho em semicírculo, passos lentos, como lobos que fecham o cerco em torno da caça. O rancheiro subiu à janela e mirou o horizonte. Podia sentir o coração bater forte, mas os olhos permaneciam frios. Esse era o seu mundo. Silêncio, poeira e chumbo. O líder ergueu a voz novamente. Agora mais próximo, última chance. Rancheiro, abra a porta. Entregue a garota. E ainda pode viver para cultivar esse pedaço de terra miserável. Dentro da caça, Helena segurava o braço do rancheiro com força inesperada. O olhar suplicante. Não posso voltar. Disse, em sussurro, se voltar, não restará nada de mim. Ele não respondeu, apenas posicionou o rifle sobre o parapeito e respirou fundo. Lá fora, os homens já se aproximavam demais. O oeste era um lugar sem perdão, e o rancho, acostumado a guardar apenas silêncios, agora estava prestes a ser palco de pólvora e morte. O cerco estava completo. A batalha começaria no instante seguinte. O silêncio durou apenas um sopro de vento. O primeiro disparo ecoou como trovão no deserto, e uma lasca de madeira voou da parede do rancho. Helena gritou, instintivamente se jogando ao chão. O rancheiro não se moveu além do necessário. Já estava com o rifle apoiado, e seu disparo respondeu quase no mesmo segundo. O estampido seco ressoou, e um dos homens lá fora caiu da cela, o corpo batendo contra a areia dura. O cerco se transformou em inferno. Balas cortavam o ar, atravessando tábuas, estilhaçando vidros. O rancheiro recuou, arrastando Helena até um canto seguro, atrás de uma mesa virada. Pegou a espingarda de cano duplo, respirou fundo e aguardou a aproximação. Um vulto surgiu pela janela, arma em punho.
O rancheiro disparou a espingarda, e o corpo foi lançado para trás como boneco de pano. O som ensurdecedor reverberou dentro da casa, misturado ao cheiro de pólvora. Helena tapou os ouvidos, os olhos arregalados de terror. Mas o rancheiro permanecia firme. Como se cada segundo fosse apenas mais um dia de trabalho pesado, os atacantes gritavam ordens entre si, cercando cada vez mais a casa. Ele sabia, não resistiria por muito tempo se ficasse apenas na defensiva. Recarregou os movimentos rápidos e automáticos e espiou pela fresta. 2 homens tentavam se aproximar pelo estábulo. Fiquem abaixados, menos murmurou para Helena. Antes de deslizar para fora pela porta dos fundos, o deserto parecia suspenso no tempo. O cheiro de suor dos cavalos misturava-se ao pó e ao sangue. O rancheiro movia-se em silêncio, contornando o estábulo até surgir atrás dos 2 invasores. Um disparo rápido no primeiro, outro certeiro no segundo. Ambos tombaram sem sequer saber de onde viera a morte. Mas a vantagem não durou. O líder percebeu sua ausência e bradou. Ele saiu. Pegue. O rancheiro correu de volta à varanda, trocando tiros com mais 2 homens. Um projétil roçou seu ombro. Quaimondo, a carnei. O corpo acusou a dor, mas ele não permitiu que os olhos vacilassem. Mirou, disparou, derrubou mais um. Agora restavam apenas 2. O líder e outro pistoleiro de olhar cruel. O líder avançou com passos calculados, a arma firme. O rancheiro e ele se encararam por alguns segundos, que pareceram eternos. O vento soprou forte, levantando poeira entre os 2. O primeiro disparo veio do pistoleiro. O rancheiro desviou atrás do batente da porta, sentindo a madeira estourar a centímetros de sua cabeça. Retornou o tiro, e o pistoleiro girou no ar antes de cair, o chapéu rodando na areia. Restaram apenas 2 homens frente a frente, o rancheiro e o líder. O silêncio voltou, pesado, como se até o deserto aguardasse o desfecho. Helena do interior da casa observava, os olhos marejados. O líder sorriu. Um sorriso torto, carregado de ódio. Você devia ter entregue a garota. Agora vai morrer por uma causa que nem é sua. O rancheiro ergueu o rifle devagar, os olhos firmes, a respiração controlada. Já vi muita gente morrer por muito menos. Os 2 dispararam quase ao mesmo tempo. O estampido ecoou pelo vale, assustando até os corvos que sobrevoavam a região. O líder cambaleou, levou a mão ao peito e caiu de joelhos, antes de desabar. Imóvel, o rancheiro permaneceu de pé, ainda apontando a arma, até se certificar de que não havia mais ameaça. Só então baixou o rifle. A poeira começou a assentar. O rancho estava cercado de corpos, cavalos soltos e o silêncio do pós-batalha. Helena saiu devagar, trêmula, e encarou o homem que acabara de arriscar a vida por ela. Ele não disse nada, apenas limpou o sangue que escorria do ombro e voltou para dentro, como se nada tivesse acontecido. Mas dentro dele, sabia. Aquilo não era o fim, era apenas o começo. O rancheiro limpava a arma com movimentos automáticos. Sentado à mesa manchada de pólvora e sangue, o ombro latejava. Mas ele não dava importância à dor. Seus olhos permaneciam fixos na mulher diante dele. Helena estava pálida, as mãos trêmulas, mas os olhos ardiam em uma mistura de medo e alívio. Eles não vão parar, disse ele, a voz baixa. 6 homens caíram aqui hoje. Outrosville. Sempre erramês. Helena respirou fundo, como quem carregava um peso impossível. Finalmente, ergueu o olhar para ele. Você merece saber a verdade. Menos começou. A voz embargada. Não fugi apenas deles. Eu fugi com algo que eles mataram para conseguir. O rancheiro estreitou os olhos. Ouro? Ela sentiu devagar. Estava escondido na diligência. Eu vi quando eles massacraram todos a bordo. Mulheres, crianças, ninguém sobrou. Pegaram o ouro e me deixaram viva.
porque pensaram que ninguém acreditaria na minha palavra. Mas eu consegui fugir e levei uma parte comigo. Ela deslizou a mão sob as roupas rasgadas e retirou um pequeno embrulho de couro, sujo de poeira e sangue. Dentro, moedas reluziam sob a luz do fogo. O rancheiro não se moveu, apenas observava. Esse ouro é maldito. Menos continuou ela, lágrimas correndo pelo rosto. Eu deveria tê-lo deixado para trás. Mas pensei que poderia comprar uma nova vida. Só trouxe mais morte. O silêncio pesou entre eles. O rancheiro sabia o que aquilo significava. Enquanto aquele ouro existisse, o deserto nunca deixaria de cuspir homens armados atrás dela. Ele respirou fundo, apoiando o rifle ao lado da cadeira. Seus olhos encontraram os dela, firmes, quase cruéis. Agora você entende, disse Helena, a voz quebrada. Por isso, pedi que me matasse rápido. O rancheiro não respondeu, mas dentro de si, sabia. Não era apenas uma fugitiva que encontrara em sua porta. Era um fardo que poderia arrastá-lo para a perdição. E ainda assim, não a abandonaria. Porque no oeste às vezes não é a escolha que você faz, é a escolha que o destino impõe. A noite caiu novamente sobre o rancho, e com ela veio um silêncio pesado, tão sufocante quanto a própria lembrança da batalha. O chão ainda guardava o cheiro de pólvora. E do lado de fora, corpos inertes jaziam como sombras do destino que rondava Helena. O rancheiro estava sentado na cadeira de sempre, mas não havia descanso em sua postura. O rifle repousava ao alcance da mão, enquanto seus olhos permaneciam fixos no fogo. O estalo da madeira queimando parecia dialogar com sua mente inquieta. Helena aproxima-se. Lentamente, os passos. Havia febre em seu rosto e um brilho estranho em seus olhos. Sentou-se diante dele, o pequeno embrulho de couro nas mãos. Não adianta menos, disse ela, quase num sussurro. Enquanto esse ouro existir, eles virão, um por um, até não restar nada. Ela colocou o embrulho sobre a mesa, como quem oferece um sacrifício. Mate-me agora. Rápido, acabe com isso. O rancheiro levantou os olhos. Não havia surpresa em sua expressão. Apenas o peso de um homem que já virou bastante para entender que às vezes a morte parecia mais piedosa do que a vida. Mas algo dentro dele resistia. Talvez fosse lembrança da própria mãe, definhando sem ninguém para lutar por ela. Talvez fosse apenas teimosia de homem que se recusa a entregar o que o destino lhe atira no colo. Não, respondeu. Top calm for me. Não vou matá-la. Helena o encarou, lágrimas nos olhos. Então me condena a um fim pior. Ele respirou fundo, pegou o embrulho de couro e o atirou no fogo. As chamas devoraram as moedas, cuspindo faíscas douradas que se apagaram rápido no ar. Helena gritou, desesperada. Mas o rancheiro manteve o olhar fixo nas labaredas. Agora não há ouro, só restamos nós. O silêncio que se seguiu foi quase sagrado. A lana corava. Não se sabia se de alívio ou de desespero. O rancheiro, por sua vez, apenas se levantou, caminhou até a janela e observou o deserto. Sabia que o gesto não apagaria o sangue já derramado, nem afastaria todos os homens que viriam, mas também sabia que não carregava mais o peso de ouro maldito dentro de sua casa. Helena se deitou, exausta. Respiração frágil. O rancheiro permaneceu de guarda a noite inteira, imóvel, como uma sombra viva. Quando a madrugada chegou, ele ouviu a voz dela, quase um sopro. Obrigada por me negar a morte? Ele não respondeu, apenas ajeitou o cobertor sobre seu corpo e permaneceu imóvel, sentindo o peso das escolhas que nunca pedira. O oeste continuava lá fora, vasto e cruel, pronto para exigir sua parte. Mas dentro do rancho, por uma única noite, o silêncio não era apenas vazio, era resistência.
O sol nasceu outra vez, sobre o rancho solitário, tingindo o deserto de ouro e sangue. A poeira ainda guardava marcas da batalha, mas a vida insistia em seguir. O rancheiro permaneceu de pé na varanda, olhando o horizonte com a mesma dureza de sempre, o chapéu lançando sombra sobre seus olhos. Atrás dele, dentro da casa, Helena repousava, ainda viva, ainda assombrada, mas viva. E isso já era uma vitória no oeste selvagem, onde quase tudo terminava em morte. Ele sabia que outros homens viriam, sabia que a paz era apenas um intervalo curto, um respiro, antes da próxima tormenta, mas também sabia que havia feito uma escolha: negar à morte o que ela mais desejava, e, por mais pesado que fosse, essa decisão agora o definia. O Oeste não perdoa, não distingue inocentes de culpados, apenas cobra, sempre, com ferro e chumbo. Mas naquela manhã, sob o sol implacável, um homem marcado pelo silêncio e uma mulher marcada pelo destino resistiam. E isso já era o bastante. E você, teria coragem de puxar o gatilho ou de negar a morte, mesmo quando ela parece ser a saída mais fácil? Se essa história mexeu com você, deixe seu comentário, curta e inscreva-se. Mais segredos sombrios do Oeste ainda aguardam.